Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Odonto Lucrativo, é o nosso 5º episódio. Muito feliz com todos os feedbacks, muita gente assistindo, dizendo que está acrescentando, e esse é o objetivo: mostrar o quanto a odontologia deve ser valorizada, o quanto a odonto é lucrativa, né? Meu nome é Renato Cavalcante, eu tenho 10 empresas na área da odontologia, atuo há 8 anos empreendendo nessa área incrível, e temos agora a Odonto Lucrativa podcast para trazer gente de sucesso, gente que pode contribuir e mostrar o quanto a odontologia é uma área incrível de sucesso e lucrativa. Eu vou apresentar junto com a minha lindíssima esposa, a doutora Micaele Cavalcante. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odonto Lucrativa. Estamos aqui hoje muito felizes e vamos compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aí com vocês. Show! Hoje o episódio está super especial. Vou apresentar já um nome de relevância nacional. Dessa vez eu não errei, não apresentei antes. Não apresentou antes. Então vamos, antes que ela decida se antecipar, roda a vinheta. Como eu disse, hoje a gente tem um convidado super especial de relevância nacional. Ele é super conhecido porque é dentista aí do SBT, do programa Casos de Família. Já vi ele do lado da Eliana. Ele também é palestrante nacional e internacional. Ele tem uma pós-graduação super conhecida aqui na Paraíba. Então é alguém que vai acrescentar muito. Seja muito bem-vindo, Dr. Mário Leonardi. Opa! Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Antes de mais nada, quero agradecer o convite. Dr. Renato, que prazer conhecê-lo agora pessoalmente. Parabéns pela sua carreira. Show, muito obrigado. Já aprendi bastante e já quero um outro retorno, pode ser outro lugar também, para a gente conversar e eu aprender mais ainda sobre investimentos, sobre gestão e tudo mais. E juntamente com a sua digníssima esposa, Micaele. Obrigada. Para quem não conhece, acho que todos já conhecem, né? Referência em reabilitação aqui da Paraíba do Nordeste. Então, tenho certeza que vamos trocar muitas figurinhas. E agradeço, sim, o convite, que muito feliz por poder compartilhar sobre isso, odontologia. O que é odontologia do bem, odontologia responsável, de credibilidade, que com certeza vai ser muito lucrativa. Show, exatamente. E hoje o tema não poderia ser diferente, justamente pela tanto referência que o Dr. Mário Leonardi é, referência técnica, vem de uma família também referência técnica na endodontia e criou aqui a pós-graduação Mário Leonardi. O tema de hoje é a importância da qualificação técnica para alcançar o sucesso na odontologia. Né? Hoje eu sempre falo, a gente fala muito sobre empreendedorismo, marketing, mas sem a qualificação técnica, sem a base, não adianta nada disso, né? Senão você vai se tornar conhecido e você mesmo vai destruir a sua carreira porque não tem a qualificação técnica. Então hoje esse é o tema, mas antes a gente sempre gosta de conhecer o convidado, né? A história, de onde a odontologia veio, né? Na vida do convidado. Exatamente. Eu queria começar, eu até sei que tem o seu avô, Dr. Mário Leonardo, referência também em endodontia, livros, muitos prêmios, muito reconhecido por ter, né, trazido aí a tecnologia, vários avanços na endodontia. Mas por que o doutor optou por cursar odontologia? Começou quente já, hein? Bom, gente, é um prazer de novamente estar falando com vocês aqui. Gente, é o seguinte, vou contar uma história para vocês. Na faculdade, aliás, no colégio, eu tinha dúvidas. Por quê? Poxa, com seus 15, 14, 16 anos, o que você vai fazer quando você vai crescer? E eu sempre gostei de falar com as pessoas. Falei, nossa, eu sempre gostei de comunicar, conversar, tudo mais. E eu fui fazer um teste vocacional. Quando fui fazer o teste vocacional, deu direito. A minha mãe é advogada, falou, Mário, você não tem nada a ver com direito. E eu sempre acompanhei muito meu avô, meu tio, dando palestras, dando cursos como referências e tudo mais. Falei, poxa, será que não vai ser isso que eu vou querer ser quando eu crescer e tudo mais? Será? E comecei a acompanhá-los mais nas viagens, em congressos e tudo mais. Confesso que no começo da faculdade eu não gostava. Aquelas matérias básicas super difíceis, por exemplo, bioquímica, Leninger, fisiologia, anatomia, meu Deus, nossa, era complicado. Mas
gostava das festas, viu? Ou seja, eu continuei na faculdade no começo, que era muito bom. Sempre me envolvi muito no centro acadêmico, em jornada acadêmica, centro acadêmico. Ou seja, a minha faculdade era integral, eu fiz Federal do Paraná, em Curitiba. Eu vivia na faculdade. E por estar tempo inteiro na faculdade com professores e tudo mais, comecei a me envolver. E quando começou a parte clínica na faculdade, aí comecei a me apaixonar. Aí eu falei, me encontrei e tudo mais, tal. Então esse comecinho, no começo era dúvida, assim, eu não sabia. Não queria fazer medicina, que eu não queria mesmo, nunca foi a minha primeira opção, mas sempre gostava de falar com as pessoas. E na odontologia, falei, caramba, eu ia ser dentista, ficar só no consultório. Falei, poxa, por que não mesclar a parte clínica com a parte também de ser um professor? Então, desde mas adolescente, então na faculdade, a ideia, assim, já era pensar em ser professor depois. E foi que eu comecei, assim, minha carreira. Mas a endodontia, porque muitos convidados da gente, assim, a gente trouxe muita gente que trabalha com prótese. Aí teve o pai, que já trabalhava com prótese, teve a experiência e quando saiu foi seguir o mesmo caminho. A endo, foi alguma experiência de algum professor que te trouxe essa paixão? Opa. Ou alguém que você já teve a oportunidade de ver antes mesmo de concluir o curso? Ótimo. Olha só, meu avô é o professor Mário Leonardo, referência internacional. Para quem não conhece, quem está na faculdade, você vai ver uma pasta chamada Kahlen. Sim. Vou traduzir esse nome. A pasta Kahlen significa Cálcio Leonardo. Quem inventou foi meu avô. Olha aí. Incrível, né? Inclusive, a seringa ML, a seringa Mário Leonardo. E antes de entrar na faculdade, eu ia no congresso. Ou seja, eu levava as malinhas do meu avô e tudo mais para passar os slides naquela época. E por que endodontia? Bom, por causa disso, então, fui fazer odontologia, tá bom? E por morar em Curitiba, naquela época, era muito forte implante, da nossa geração. Poxa, tinha grandes fábricas, marcas no Brasil, do mundo, tudo mais. Lá em Curitiba é um pioneiro muito forte do implante, né? E eu até... eu me via mais na parte cirúrgica naquele momento. Mas chegou perto da minha formatura, o meu gigante vovô chegou assim para mim: ô Mário, você vai se formar agora, o que você vai fazer? E eu assim, queria ir para uma cirurgia, para o implante, né? Ô vô, eu acho que vou para a cirurgia. Olhou para mim: que legal, Mário, vai fazer cirurgia parendodôntica? Que é uma cirurgia de canal. Falei, opa. Aí ele falou: Mário, é o seguinte, eu sei que eu na faculdade não gostava tanto assim de endo, sempre eu tentei fugir da endo por causa de um grande nome como meu avô e tudo mais, e meu tio também. Para quem não conhece, meu tio Renato Leonardo já deu palestra para mais de 90 países sobre endodontia. Que show. Não, é maravilhoso, é incrível. Eu sempre queria fugir, né? Porque o nome é muito forte, muita responsabilidade. Meu Deus, como é que vai ser isso? Mas foi incrível como sempre a endodontia me puxou para tudo mais. Aí chegou meu avô e falou assim: Mário, por mais que você não goste de endodontia, faça a especialidade de endo. Se não gostar, daqui 2 anos você já é especialista em alguma coisa. E aí você segue seu caminho. Toda vez tentei fugir, e ainda me puxou, me trouxe, e eu sou apaixonado pelo que eu faço. Que show. A importância da referência. É por isso que eu sempre gostei muito de podcast, porque a gente passa a conhecer de verdade as nossas referências. E sempre que vem um convidado aqui, eu sempre digo, né? Siga no Instagram, né? Mário Leonardo no Instagram, porque é importante que a gente tenha referências, né? Eu vejo hoje como muitas vezes a gente é limitado por não ter referência ou por ter uma referência pequena, né? Eu gosto de citar a minha história mesmo. Venho de uma história de muita dificuldade financeira, onde, né, nos primeiros... Eu trabalho desde os 12 anos de idade, cheguei a catar garrafa PET, lixo na rua, vendi passe estudantil, e eu lembro de um dos primeiros empregos. Tinha um mercadinho lá no meu bairro, Mangabeira, aqui em João Pessoa, que pegava adolescente para trabalhar, 14, 15 anos. E eu quero trabalhar nesse mercadinho. E aí eu fui trabalhar no mercadinho e o dono do mercadinho disse: não, olha, aqui é muito legal. Inclusive a gente já teve gente que saiu daqui e foi trabalhar no Banco do Brasil. E aquela era a referência que ele me deu. Ele disse: não, tem gente que veio aqui e foi trabalhar no Banco do Brasil. Eu fiquei com isso na cabeça. Porque eu também estudava numa escola que era a Fundação Bradesco, que era de banco também. As referências lá iam trabalhar no banco. E era o raciocínio que eu tinha. Se eu tiver sucesso, eu vou trabalhar em banco.
Então, assim, eu não tinha tantas referências. E eu lembro que, né, toda essa dificuldade financeira, minha mãe levava a gente para a igreja. E dentro da igreja eu conheci a referência à Bíblia mesmo, as possibilidades que Deus trazia ali, né, da gente poder todas as coisas. E assim, a minha maior referência terminou ao invés de meu pai, que a gente tinha muita dificuldade, quanto meu pai alcoólatra, uma série de dificuldades. E eu comecei a pegar essas referências ao longo da minha vida, assim. Minha principal referência foi Deus, e ao longo da minha vida, as pessoas que eu ia conhecendo, eu ia pensando, cara, essa pessoa é minha referência agora, eu vou trabalhar num banco. Depois eu conheci uma dentista que tem uma clínica aqui bem conhecida, Dental Center, virou minha referência na odontologia, e assim foi. E assim, sempre que eu encontro alguém que eu gosto numa área, essa pessoa torna a referência naquele aspecto. Então veja só como é importante a gente ter referência, né? Agora, gente, vocês estão escutando aqui, que aula de vida. Isso é gente, cara, mas que lindo, porque, como você falou, dos 12 anos pegava uma garrafa PET para vender lá no mercadinho em Mangabeira, tinha referências para querer crescer, tinha maus exemplos que você poderia ter seguido, que era mais fácil, porém, sempre foi atrás do seu objetivo, tudo mais, querer crescer. Poxa, então eu tô muito feliz por conhecer seres humanos diferenciados, são vocês dois. Que legal, tô feliz mesmo. E que pena que eu não conheci antes, mas que agora que inicia uma grande amizade. Eu passei muito tempo sem falar sobre essas coisas, porque muito tempo isso foi vergonha. Mas hoje, com um projeto especialmente, o intuito é motivar as pessoas, né? Porque a gente às vezes fica criando limitação. E falar do mundo real, né? Falar do mundo real, que é possível, né? Essas referências, às vezes, são referências impossíveis. Porque quando eu penso no Dr. Mário Leonardo, como você mesmo citou aqui nos bastidores, muitas vezes a pessoa diz, não, o avô dele trouxe uma condição financeira e hoje ele só é isso por conta da família. Quando a gente traz aqui, a gente tem a oportunidade de conhecer de verdade. E do Dr. Mário Leonardo e compartilhar, por exemplo, como é que foi o início, né? E como é que foi o início? Gente, essa história é muito bacana. Antes de mais nada, o começo nunca é fácil. E todo mundo falava, professor Mário Leonardo, você é neto dele, que parabéns, que é muito mais fácil para você e tal. Escuto desde sempre, desde quando eu montei a primeira clínica. Gente, graças a Deus tem meu avô como grande referência, porque você me ensinou uma coisa, a estudar e fazer o melhor ser correto. Porque, poxa, quem montou a clínica em São Paulo que eu tenho lá, fui eu. Quem foi parar no SBT fui eu. E talvez eu tenha sido o dentista brasileiro mais jovem a dar uma palestra na Rússia, no hospital mais tradicional de Moscou. Então, poxa, gente, eu sinto que essas informações foram como elogios. O começo é muito difícil. Ixi, podemos falar aqui meia hora, mas acho que vou fazer um breve resumo, pode ser ou não? Pode. Gente, me formei na Federal do Paraná, em Curitiba. Aí chegou no dia da formatura, meu avô perguntou, e aí, Mário, o que você vai querer fazer agora? Eu falei que queria fazer mestrado, né? Eu podia fazer o mestrado, ia ter prestar a prova para entrar ou na Unesp Araraquara ou USP São Paulo. A Unesp Araraquara é a escola do meu avô e do meu tio. E a USP São Paulo era outra filosofia, outra ideia. O meu avô e meu tio, em comum acordo, falou, Mário, você não vai para Araraquara, porque senão você vai ser sempre o neto do Mário Leonardo, o sobrinho do Renato, você ficar numa bolha. Eu vou te levar mesmo numa selva de pedras que é São Paulo para você aprender a viver. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Cheguei em São Paulo, não tinha carro, não tinha nada, andava só de metrô, trem e ônibus no comecinho. E o começo foi muito difícil. Ixi, quantas vezes não pensei em desistir? Por quê? Vamos lá. Meu primeiro emprego em São Paulo, comecei a trabalhar para convênio e também num bairro mais afastado. Contei para vocês rapidamente lá a história, né? Para chegar nesse emprego, eu pegava metrô, trem e ônibus. Isso 6 horas da manhã. Sabe aqueles vídeos que vocês encontram na internet, nos jornais e tudo mais, entrando no metrô naquela sardinha enlatada e tudo mais? Era eu. Aquilo o pessoal se real. empurrando para entrar, era real. Eu tava lá, 6h30 da manhã, na frente do Marginal Pinheiros, aquele rio tava tudo poluído, indo trabalhar de branco, levando minha maletinha para trabalhar. E tava nessa clínica, onde era um pouquinho mais popular, e a dona da clínica era adventista, ou seja, eu trabalhava de segunda a segunda, porque não pode trabalhar sábado eu trabalhava em outra clínica e trabalhava então no domingo nessa clínica.
E é uma clínica um pouquinho mais retirada. Aí minha mãe chega um dia, assistindo televisão e tudo mais, e vê o lugar mais perigoso de São Paulo. Qual que era? Capão, Esse lugar... Você tava. Esse lugar que eu estava trabalhando. Falou, Mário, pelo amor de Deus, para de trabalhar lá, para. Eu falei, caramba, tem umas contas para pagar, caramba, né? Aí beleza, não fui mais trabalhar lá. Falei, eu expliquei a situação para a dona da clínica. Gente, uma semana depois, entraram na clínica e assassinaram o segurança de lá. E nisso, pesado demais, né, gente? Então eu falei, sempre escute sua mãe. Mãe é maravilhosa, pelo amor de Deus. E nisso, comecei a trabalhar para convênio, que eu ganhava R$60 por molar, ou seja, levava meu material ainda, que era 50% naquela época. Longe pra caramba, que era em Barueri. Continuava ainda de metrô, trem e ônibus. E não ganhava nada. Quantas vezes não chegava pra almoçar? A vida me ensinou muita coisa. Quando chegava para almoçar, vinha um cartaz, concurso para prestar, para curso técnico tal, pagando R$4.000 por mês. Quantas vezes não olhava aquele cartaz e falei, vou largar o odonto. Pô, era mais fácil. Eu faço fácil nesse concurso tranquilamente, R$4.000 por mês, meu Deus, lógico que eu faço. Quantas vezes? E quantas coisas Deus me ensinou. Por quê? Eu estava num lugar mais popular, em São Paulo. Pô, São Paulo é gigante, né, gente? Ia trabalhar, como naquele momento não tinha muito dinheiro, e com umas pessoas mais humildes, né? E olhava o pessoal lá almoçando, tomando cachaça na hora do almoço. Falei, o pessoal vai trabalhar tomando cachaça? Que é isso, meu? Que é isso? Mas eu fui estudar. Sabe por que aquelas pessoas tomavam cachaça na hora do almoço? Porque tem álcool, dá energia para aguentar trabalhar no sol. Ó como eu fui preconceituoso. Falei, cara... E Deus me ensinando coisas maravilhosas, como de vida mesmo. Então, gente, o comecinho não é fácil. Todo mundo acha que... O que eu me cobrei muito por ser meu avô, eu nunca pude errar. Porque, eu tinha um nome muito grande, eu não podia queimar o nome dele, tá certo? Era uma questão que eu sempre me cobrei muito naquele passado. Falando da parte técnica e também como professor. Então, eu sempre me cobrei muito e agradeço. Porque quantas vezes não chorei? Querem saber mais histórias ou não? Tem aqui. Fica à vontade. Tem aqui, ó. Depois a gente mora em outro lugar também, porque tem muita coisa pra gente conversar, gente. É o seguinte, eu morava num apartamento, que era uma kitnet, dividia com um grande amigo meu, que até fui padrinho depois do casamento. Conheci em São Paulo depois. E engraçado, quando ele era noivo dessa moça, ela também é dentista, e ela fez USP Bauru. Ela chegou assim, um tal de Mário Leonardo procurou para dividir apartamento comigo. Ela chegou assim, não pode, Mário Leonardo dividir apartamento com você, não pode, ele já é professor, mas sim, não, mas o nome dele é Mário Leonardo. Na verdade, ela confundiu meu nome com meu avô. Aí, o que aconteceu? Tava um sábado à noite que eu queria sair, eu tava sem grana, tá certo? Aí eu olhava assim, eu via umas pessoas indo num barzinho fazendo esquenta, indo para um lado e indo para o outro. Falei, cara, vou fazer amizades ali, né? Aí eu fui no barzinho. Oi, vocês fazem o quê? A gente faz odonto na USP. Falei, cara, eu já fazia monitoria na USP. Falei, caramba, então, vamos falar de odontologia. Não, é que vai ter uma festa de medicina aqui da Pinheiros. Você não quer ir e tudo mais? Falei, vou, né? Só que o ingresso era R$50 naquela época. Não tinha, falei, tá muito apertado, né? E não tinha mais ingresso para vender. Aí tinha um cambista querendo me vender. Aí eu fui comprar. Vou, lógico que eu vou, mas só tinha dinheiro do ingresso. Depois não tinha nem pra tomar uma cerveja, nem nada, né? Poxa. Comprei o ingresso magnetizado. Olhei assim e tal, né? Beleza, com cambista. Aí todo mundo entrou. Quando eu fui entrar, o meu ingresso entrou e saiu. Era falso. Você falando sobre o seu começo, cara, nessa época aí, eu sou muito fã do Bon Jovi. Eu falo só uma coisa, eu fiquei na área premium do Bon Jovi. Mas calma. Sabe como? Não tinha dinheiro, né, cara? Olha só, galera, olha que interessante, vocês não vão acreditar. Eu vendi ingresso do Bon Jovi. Ou seja, sabe aquela que fica na catraca recebendo tudo mais? Então eu fiquei lá, só que eu fiquei na área VIP.
perdi metade do show, mas eu tava lá no show, entrei de graça. E foi graças a Deus, foi muito legal. Naquela época, até tinha uma pessoa que eu conhecia e tal, né? Sai pro show, Mário? Eu vou. Cara, eu tava lá recebendo na catraca. Quem que entra na catraca? Ela, a mãe dela, tinha... Mário, você tá trabalhando aqui? Eu tô trabalhando aqui. Que bacana. Só assistir uma historinha, depois vamos pras outras. Aí, um dos happy hours... Nesse momento, fazia especialização com meu tio, né? E também com o Machado, que foi meu orientador. Então, eu fiz 2 especializações ao mesmo tempo de endodontia. E fora também as monitorias na USP. Só que as pessoas iam pro happy hour. E eu não tinha grana, né? E eu olhava, aí chegou o pessoal pra ir pro happy hour, vamos lá. E eu olhei assim, ó, só vou tomar uma cerveja, vai durar uma noite inteira. Só tinha dinheiro pra uma cerveja. Aí chegou na hora de pagar a conta, falei, vamos pagar minha cerveja aqui, tô caí fora, né? Aí chegou uma colega nossa lá. Mário, vou te ensinar uma coisa. Em São Paulo é o seguinte. Sentou, sorriu, a conta dividiu. Putz, cara. Então, gente, só para resumir, o começo não é fácil. Quantas vezes não chorei porque carro quebrava? Eu comprei o carrinho depois, mas só quebrava. Quantas vezes eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Vou voltar para Curitiba, vou fazer outra coisa, vou mudar de profissão. Muitas vezes eu me peguei e falei, o que eu tô fazendo? O que eu quero na minha vida? Mas eu sempre quis provar para mim mesmo que eu vou vencer, que eu vou chegar lá, que eu vou trabalhar, e vai dar certo. Não que eu tenha chegado num lugar gigante ainda, mas não desista, galera. Tenta sempre fazer o melhor, se capacite, porque com certeza você vai chegar lá. Show. A história se repete. Imaginava né? isso ou não? Imaginava? A história se repete. Todos os nossos convidados tiveram em comum, né? Que, tipo assim, passaram por dificuldades, mas todos eles não pararam na primeira dificuldade, né? Exatamente. Insistiram. Eu acho que essa é a grande questão dessa geração, né? Geração que já quer começar pelo topo. E não é assim, existe todo um processo. Acho que foi a Eduarda tá aqui com a gente, perguntou, porque hoje eu trabalho com público A lá no Instituto. Minha clínica é localizada num local privilegiado de João Pessoa. Vamos lá. É um prazer. Eu atendo com as melhores tecnologias que tem hoje, materiais bons. Então, mas eu não comecei ali. Eu tive um caminho a percorrer, né? E tem gente que quer chegar e já direto lá pagou nem a conta, já quer sentar na janela. Exatamente isso. Um dos objetivos, né, do podcast é trazer essas pessoas que nós temos como referência e escutar justamente isso, desmistificar esse início. Exatamente. Porque normalmente a gente justifica o sucesso do outro com uma sorte ou com uma facilidade, quando todo mundo passou e precisou passar por um processo. E hoje, infelizmente, tem muita gente ganhando na ganância das pessoas de quererem começar pelo topo e não respeitar o processo. Você falou que começou atendendo, né? Não foi direto para um consultório seu. E hoje o tema é a importância da qualificação técnica para alcançar o sucesso na odontologia. Sair da faculdade, a imensa maioria não está qualificada para abrir o próprio consultório e pegar os casos ali complexos sem se qualificar. Então, assim, qual a importância desse processo de qualificação para o sucesso, né? Gente, que tema fantástico. Que pergunta. Aqui, ó, gente, vixe, vai durar 10 horas esse podcast, hein? Vamos lá, vamos bater 1 milhão de visualizações, vamos lá. Galera, que bacana sua pergunta. Que bacana isso que você está fazendo com a população mesmo, com os dentistas, porque a gente vive num mundo, uma geração um pouco estranha, uma geração de Instagram, que tudo é muito fácil, que tudo é muito rápido, que se frustra muito fácil. A minha área é endodontia, que é tratamento de canal, que eu sempre falo para meus alunos, gente, no começo, o primeiro acidente, vocês querem já desistir. Por exemplo, se fraturar um instrumento, que é um acidente que pode acabar acontecendo, o aluno começa a chorar, fica desesperado e tudo mais, ainda bem que a gente consegue resolver, tá certo? Mas um acidente ou um problema que pode ter na endodontia, você vai ter na pele, vai ter na dentística, vai ter na horta, vai ter na próstata, na harmonização, em todas as áreas. Você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que praticar para você conseguir ter mais segurança em enfrentar esses casos.
Então, não possa... Por favor, vocês que estão escutando agora, não desistam no primeiro erro. Ou no primeiro acidente. Poxa, você pega um paciente, por exemplo, que tem um problema sistêmico, começa a passar mal na sua cadeira, você tem que saber o que fazer. Que teve um acidente da sua prática que pode acontecer, tem que saber o que acontecer. E outra, ninguém aprende sozinho. Tem que estudar. Procurar fazer bons cursos, praticar. Tem muita coisa boa aqui na Paraíba, em João Pessoa. Então é extremamente necessário o aprendizado. Como vocês falaram agora antes de entrar nesse podcast aqui, a gente ficou 2 horas conversando, já falamos de 20 assuntos. E vamos pegar aqui. Gente, tem sempre sim que ter um processo, tem que passar por ele, tem que estudar e nunca desistir desse começo. Esse começo não é fácil para ninguém. Agora, desculpa, você que está escutando agora, você nunca fez você só fez 3 falando da minha parte de endodontia. Você fez apenas 3 tratamentos endodônticos da faculdade. Talvez, 5, talvez. Você acha que já vai ser capaz de cobrar R$13.000 um canal recém-formado? Exatamente. Pô, você que está recém-formado, vai fazer provavelmente uma prótese. Talvez você mereça. Mas será que já está qualificado para, sei lá, cobrar R$50.000, numa reabilitação oral? Ou tem que passar por um estágio? Tem que passar e outra. Não tenha pressa. Tenha pressa em crescer. Por quê? Da mesma maneira que esse negócio de internet é fantástico para crescer rápido, vocês falaram alguns exemplos de pessoas maravilhosas, que até conheço algumas, que legal. E parabenizo também pelo crescimento. A rede social pode acabar. Vocês estão vendo aí, agora faz o quê? Poucos meses faleceu um paciente que colocou lente de contato na boca. Poxa, a dentista foi parar no Cabrini. Que triste. Aí você viu a reportagem dela, você, então, da mesma maneira que o mundo tá aí para crescer rápido, um erro pequeno, ou um erro mais grave também, acabou sua carreira. Então tem que ser qualificação. Estudar, trabalhar, de usar os meios sociais para alavancar, porém com uma base bem estabelecida. Exatamente. Isso, quando a gente conversa com quem é referência na área, é unânime que a maior parte dos pacientes, principalmente pacientes com ticket médio alto, elas vêm de indicação. A rede social, ela alavanca essa autoridade, mas quem vincula o paciente ou quem deixa esse paciente recorrente, esse paciente que indica outros, é a sua qualificação técnica. Do mesmo jeito que a rede social ela alavanca uma carreira positivamente, ela pode alavancar negativamente. Por isso que é necessário que você seja realmente bom. Né? Porque eu sempre falo que se você for bom e não passar que é bom, você vai ter vai demorar muito para você alcançar esse sucesso. Então você tem que unir as duas coisas: ser alguém bom de verdade, mas conseguir passar para as pessoas o quanto que você é bom, né? Fantástico. Olha, cara, gostei demais de você. Tamo junto. Gente, isso mesmo. Ser bom é sua obrigação. Se você quiser gente, provavelmente você tem várias clínicas, tudo mais, a gente conversou. Eu também já fiz consultoria, tenho clínica em São Paulo, fiz consultorias. E, poxa, se você busca, para ganhar dinheiro com odontologia, você tem 2 caminhos. O caminho que a gente escolheu foi trabalhar com o público A, nossa clínica lá em São Paulo. Esse público, sinceramente, só vai ganhar dinheiro se ele passar com você. Um público AA, não adianta ser uma clínica gigante, com várias cadeiras e tudo mais, porque não, ele quer que o dentista sente e atenda. Pô, mas se esse cara vai pagar um dinheiro maior para você, ele quer sua qualificação. Então sua qualificação é obrigação. Agora, como você vai alavancar hoje isso, eu preciso aprender com o Renato. Existe maneira de você alavancar aí, tentando realmente... ter outras pessoas de qualidade trabalhando com você, mas realmente o Dr. Mário Leonardi só tem um, né? Então, você faz... E isso só é possível por conta da qualificação técnica. O Dr. Mário Leonardi virou referência em endodontia porque ele realmente é bom. Porque até os próprios dentistas começam a indicar. Eu não consigo resolver esse problema aqui, então vá para o Dr. Mário. E você não sabe, mas à medida que um dentista indica você como uma referência para resolver um problema que ninguém mais resolve,
o paciente começa a difundir essa mesma visão para outros pacientes. E com o passar do tempo, você começa a virar referência para todo mundo, como alguém que trabalha de forma diferente. Vai ter o cara que faz o canal por R$500, R$600, mas o paciente ele não vai querer. Ele quer o Dr. Mário Leonardo, não importa o preço que ele cobre. Mas para isso tem o processo, né? Para isso tem um processo. A gente até... eu gosto de falar nisso porque isso é odontologia de verdade. A gente escuta hoje as pessoas falando no Instagram, divulgando, não, sai da faculdade e abre o seu consultório, porque você vai com tantas restaurações, com tantas clareamentos, limpeza, você já vai ganhar tanto. Cara, o doutor sabe, Mica aqui na prática, o tanto que é difícil você conseguir um paciente que seja. O início não é fácil. E quando você consegue, você não vai viver de limpeza e restauração. Como é que você vai viver de limpeza e restauração? Você precisa ser referência, você precisa ser bom em alguma coisa. Em alguma coisa. Não é você ser referência em endodontia, é você ser referência em reabilitação. E assim, aí vem o curso, a pós-graduação. Né? Exatamente. E aí a pós-graduação Mário Leonardo, a gente vê ela muito conhecida, um ambiente muito bonito. Quem não conhece, seguir não só o Dr. Mário Leonardo, mas a pós Mário Leonardo, fica aqui em João Pessoa, num prédio com uma visão incrível, né? E eu ouço muitas referências hoje. Eu até mando as perguntas. Qual a área da odontologia que tem crescido mais aí na pós-graduação? Bom, vamos lá. É que vem conversando assim, vem tantas coisas na cabeça e dá vontade de responder. Vou tentar respondendo do começo ao fim, que tem muita coisa que surgiu na cabeça aqui. Porque coisa que aconteceu comigo que pode ajudar vocês. Por exemplo, você falou que as pessoas se formam já querem montar clínica, mas será que realmente já tem que montar clínica sem saber fazer uma gestão? Na verdade, eu estou na minha segunda clínica em São Paulo. Eu tinha uma clínica que buscava o público AA, porém, o modelo de negócio estava errado. Entrava bastante dinheiro, mas gastava muito dinheiro também. Tinha muitos dentes. Chegou a trabalhar 15 dentistas para mim lá em São Paulo, nessa clínica. Tá bom? Quando eu fiz a consultoria, eu falei, mas gente, tá tudo errado isso aqui. Esse modelo que vocês estão fazendo, muito dentista, seria uma clínica mais popular. Você tem que buscar, o nome de vocês é muito grande, o público que vocês querem atingir é low profile. Vendemos a clínica. Logo depois veio a pandemia, então ele veio na época certa. E depois agora a gente está com 2 salas, mas tem tudo. Tem a hetero, tem microscópio, tem tudo que você tem de mais maravilhoso. Tem frisadora, tem tudo. Porém, um ticket médio lá em cima. Porque o nosso modelo de negócio foi aquilo lá. Foi um aprendizado que a vida me deu. Então, gente, para você que é recém-formado, querer montar uma clínica de imediato, por quê e para quê? Calma, vamos entender, vamos aprender a fazer primeiro, tá certo? E outra, será que eu preciso já investir um dinheiro grande? Ou será que eu posso alugar espaços, períodos em alguns consultórios, aprender a fazer o nome? Excelente. E acho que eu faria isso hoje, tá certo? Se eu fosse recém-formado. Por quê? Você não tem o custo fixo. De aluguel, condomínio, funcionário, água, meu, gente, se for somar tudo isso no começo da carreira é muito caro. Se eu puder alugar períodos, você praticamente não vai ter gasto algum. Você vai entrar dinheiro para você. A partir do momento que você tem dois dias da semana cheio no seu consultório, nessa locação, aí talvez eu pensaria em montar uma clínica. Mas tem que saber qual é o seu público-alvo, o que você vai oferecer, o que você quer, qual é o seu objetivo. Aí vem a qualificação. Qual foi a pergunta que você fez? Qual a área de pós-graduação, né, que está crescendo, né, ultimamente? Vamos falar um pouquinho de história, então. Gente, vamos dar uma aula aqui. O aniversariante aqui tá triste. Eita, Cássio, parabéns, Cássio. Parabéns. É o seguinte, gente, vamos lá. A minha área é endodontia. A endodontia foi moda na odontologia que ano? Na década de 80 e 90. Porque se perdia o dente, o que ia fazer? Não tinha nada a fazer. Então, todo mundo fazia. Tanto é que hoje, pelo CRO, a especialidade que mais tem especialistas registrados é a endodontia. Eu acho que as pessoas não sabem, né? Mas é que muitos não exercem também. Mas tem na prática, doutor. Mas a que mais cresce. A que a gente tem mais dificuldade. A que a gente tem mais dificuldade a especialidade, que quando um dentista vem e diz que sabe fazer, que é bom,
eu já contrato logo em endodontia. Porque assim, eu vejo que boa parte dos dentistas foge dessa área por conta das dificuldades, e a gente tem tido cada vez mais dificuldade de encontrar gente boa, né, da área. Contrata nossos alunos. Show, Os alunos do pós-Mário Leonardo. Pode ver Top. que são garantidos. Top. Então, 80 e 90 foi isso. E depois, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram. Vocês usaram aparelho quando criança? Quanto custava aparelho quando criança? Era um salário mínimo. Era caríssimo. Escutei falar, né? Exato, era caríssimo. Imagina, gente. No Brasil, imagina. Mas o que aconteceu nos anos 2000? Popularizou. E foi a área que mais cresceu nos anos 2000. Depois, o que cresceu depois da orto? Foi o implante. Que foi já a nossa geração quando estava se formando. Eu queria fazer implante, porque todo mundo na sala, 90% era implante. Depois do implante, veio, na minha opinião, foram as lentes de contato em porcelana. Um boom. Poxa, finalzinho lá por 2012, mais ou menos, né? Um pouquinho mais ainda para cá. Todo mundo queria fazer facetas de porcelana. E depois veio a bichectomia, que durou só 6 meses. Todo mundo queria fazer. Ainda bem, né? Que vocês viram os rolos que estão acontecendo agora com bichectomia. Meu Deus, nossa. Mas todo mundo queria ganhar dinheiro com bichectomia. Vamos lá, fazer, beleza. Durou 6 meses, ainda bem. E depois, o que veio? A harmonização orofacial. Que até hoje é o que mais cresce. Todo mundo procura. E, gente, o que eu recomendo, gente... Por favor, façam cursos sérios que queiram realmente ensinar, porque todo mundo quer que é bonito, mas já imaginou fazer um erro num rosto de um paciente? O rolo que pode te dar? E depois a harmonização orofacial que está em crescente ainda, agora recentemente, que quer lentes em resina. Mas, gente, capricha, faz coisa bonita, viu? Porque tô vendo cada coisa feia por aí, pelo amor de Deus. Então, o que mais cresce hoje é a harmonização. Tá demais, tá incrível. E profissionais muito bons mesmo estão sendo formados e mudando a vida da pessoa, né? A harmonização é um mercado incrível. Eu acho que, inclusive, está longe de estar, pelo menos aqui na região Nordeste. A gente vai crescer muito ainda nessa área. Para mim, o maior desafio é justamente profissionais qualificados. Porque na odontologia tem os cursos de imersão, em que a pessoa faz um curso, ao invés de uma pós-graduação, ao invés de uma especialização, ali com um pouco mais de tempo, com mais cuidado, faz uma imersão de poucos dias e já se acha capaz de atender todo tipo de caso. Quando, na verdade, não é assim, né? E aí a gente termina até manchando, muitas vezes, o nome da odontologia, porque tem essa questão, a harmonização tem toda uma questão junto à medicina, né? Que até pouco tempo atrás é só a medicina que podia atuar na área. E a odontologia, aí, para mim, na verdade, o dentista entende muito mais da região do que o médico, que às vezes precisa fazer uma outra especialização para atingir, né? Para entender a área. Só que o dentista precisa entender que para atuar na área, para ser referência na área, ele precisa passar pelo processo de se qualificar, né? Ao invés de pular etapas em todas essas áreas. Lente de contato em resina, tem cada aberração, né? Sem estratificação. Olha, parabéns. Da casa dentista, né? Mas, gente... Sem estratificação, e isso termina manchando o nome da odontologia. Muito. E a gente tem aqui, pelo contrário, tem profissionais excelentes. Hoje, se eu tivesse que escolher um profissional para fazer harmonização, eu escolheria um dentista. Eu tenho um dentista que eu gosto muito na área, que eu não sei se o doutor conhece, mas é Cássio Gadelha. Ele é brasileiro. Nossa, no Brasil todo mundo conhece, né? Olha só, ele é da Paraíba, que lindo, né? Que isso é fantástico. Eu não conheço, aliás, eu não o conheço pessoalmente, mas pelo que eu vejo nas redes sociais, as pessoas falam, que orgulho da Paraíba ter um profissional assim, hein? Exatamente. Eu poderia escolher médicos, eu conheço médicos, não é a questão financeira, é porque eu acredito que ele é referência, eu admiro o trabalho dele e ele é dentista. Então, assim, sabendo da diferença entre dentista e médico, eu escolheria um dentista, mas porque ele é realmente bom, né? Então, assim, isso é o que traz a qualificação. Quando alguém como ele diz, pode vir, né? Eu sou dentista, mas eu sou bom no que eu faço, né? Isso é incrível. Agora, só uma coisinha, gente. Olha que legal, podcast Odonto Lucrativa. Chegamos a falar sobre odonto e medicina, certo? Olha que legal, a gente conversou um pouquinho fora do ar antes. Qual que é a área no Brasil hoje que é a mais lucrativa? Qual que é a melhor área? Muitas pessoas falam que é medicina. E qual que é a segunda melhor área? Gente, na minha opinião, obviamente também concordo, que medicina é fantástico. Mas eu acho que a odontologia é melhor.
Como assim? Eu concordo. Se você fez medicina numa pública, eu concordo que a medicina é melhor. Porque estou falando em dinheiro. Por quê? Você rapidamente vai conseguir girar mais rápido. Agora, se você fez uma particular, você gasta de 8 a 12, 15 mil reais por mês. Para você tirar esse dinheiro depois como médico, você vai demorar um tempo muito maior. E a odontologia, a faculdade, é muito mais barata do que a medicina. E se você se especializar por uma referência, você pode crescer muito. Então, eu não acho que medicina é a melhor área, não. E não quero falar mais de outras profissões, mas perto das outras profissões, a odontologia está muito acima assim, ainda bem. Eu sempre falo nisso, é bom escutar isso. Porque para mim é uma conta, até para raciocínio, muito interessante. Eu vejo muita gente migrando da odontologia para a medicina por uma questão financeira. Porque se fosse assim, eu tenho aptidão para a área, mas não, por conta da frustração financeira. O começo da odontologia e da medicina, a medicina sai muito na frente financeiramente por conta dos empregos que a medicina fornece no início. Porque você consegue iniciar uma carreira na medicina com 20 mil reais, 15 ou mais, mas em compensação, passado esse período inicial, o médico, para se destacar, para sair desse valor inicial, ele precisa passar por um processo de residência, especialização, que é muito mais complexo e a maioria das áreas não renderia tanto quanto a odontologia. Com algumas exceções, como cirurgia plástica, como o profissional ali, talvez de psiquiatria e nutrologia, que atende um grande fluxo, que ele consegue atingir um valor maior. Mas a odontologia, você sai da faculdade e faz uma especialização. A gente sabe que com um ano, às vezes, de especialização, prática, etc., o dentista ele já consegue consegue trabalhar muito bem com harmonização, com a parte de implante, com a parte de faceta, e um valor como 50 mil reais, 80 mil reais, isso é um valor muito... Não vou dizer que é fácil, mas é palpável para o profissional de odontologia. Enquanto isso não é palpável para o profissional. Vai dar plantão para chegar a 80 mil reais, vai atender plano para chegar a 80 mil reais na área de medicina, você não chega. Você chega nessas especialidades que eu falei, como cirurgia plástica. Mas para você ser um cirurgião plástico, você tem que fazer cirurgia geral, você faz cirurgia plástica, você faz a especialidade ali, silicone. Então, assim, é um processo muito mais complexo, é muito chão. E na odontologia a gente já teve exemplos aqui que não falaram... Às vezes em um paciente só você fecha 50 mil. 50 mil reais num paciente. Então, assim, não é um processo fácil. E talvez isso desestimule as pessoas e faça com que elas migrem para a medicina, porque você sabe que por mais que seja trabalhoso, eu não vou dizer que é fácil também ser médico e dar plantão final de semana, 12, 24, 48, 72 horas, não é fácil também, mas você tem o dinheiro garantido. E na odontologia você precisa mostrar o quanto é diferenciado para conseguir fechar um paciente. Você precisa ser mais proativo, né? Proativo. Mas assim, você que está assistindo, não tenha medo da proatividade. Exatamente. Não tenha medo de arriscar, de ser empreendedor. Isso é o que traz graça na vida, né? Depois você tá um médico dando plantão final de semana e frustrado, enquanto tem hoje muitas vezes a minha referência é Micaele. A gente tem 2 filhos, doutor, né? Parabéns. Temos um casal e Micaele poderia trabalhar muito mais, mas a gente optou por que ela trabalhasse num regime de tempo em que ela pudesse ficar com os nossos filhos. Ela não costuma trabalhar no sábado. Ela tem o lazer dela joga tênis, faz academia. E assim, é difícil você ter uma qualidade dessa de vida com médico, sendo médico, né? Precisa me ensinar também, porque eu trabalho pra caramba. Ela trabalha muito, né? A gente, né, tem... Mas, gente, só pra deixar bem claro, não estamos falando que ser médico é ruim, pelo amor de Deus. Não. Vamos ser bem, esperar as situações. Falamos 2. Vamos falar em faculdade particular. Tá, uma faculdade de medicina, 10, 11 mil reais. Odontologia, 2, 13 mil reais. Diferença de 8 mil reais. Isso, durante 6 anos, 8 mil reais vezes 10 dá 80 mil, dá 96 mil, certo? Odonto são 5 anos, né? E medicina são 6, Ou já seja, tem um ano a mais. Vamos colocar 100 mil reais por ano. Estamos falando de diferença em 6 anos, 600 mil sem falar juros. 600 mil reais de diferença. Ou seja, teoricamente, se você for para colocar no papel, você vai sair com 600 mil reais a menos. Óbvio, um recém-formado médico ganha assim seus 15, 20 mil reais tranquilamente, trabalhando bastante com plantão, lógico.
Mas, mais uma vez, para um médico ganhar muito dinheiro, ou muito mais que isso, tem que se tornar referência. Tem que fazer uma residência, que são mais quantos anos? 3, 5 anos, assim, vai. E vai ganhar porque merece. Poxa, você pega um cardiologista, pega um neuro, pega... estudando. E todas as áreas da medicina são fantásticos, e merecem sim. Mas estão falando que, para vocês que estão na odontologia, que vocês podem ter referências, vocês podem mirar e vão chegar, assim, um valor interessante, sim, pro seu dinheiro. Pense nisso, gente. Vocês estão saindo comparando a medicina com 600 mil reais a mais. Coloca isso num investimento para você ver o que vai acontecer. Ou seja, invistam na profissão de vocês, se capacitem e seja igual a Micaele. O objetivo não é falar mal da medicina, que é outra profissão incrível, mas é valorizar a odontologia, que muitas vezes a gente termina desmerecendo a odontologia em detrimento da medicina, porque a medicina o povo ganha muito mais. A gente até escutou aqui alguns exemplos tem 2 dentistas que vieram aqui que os irmãos são médicos. E um deles eu perguntei no podcast quem ganha mais. E ele disse, eu ganho muito mais do que meu irmão. E o outro a gente não perguntou diretamente no podcast, mas perguntou antes. E ele disse, meu irmão tá ganhando X. E assim, ele não disse diretamente, mas ele ganha 5 vezes, ou muito mais que o irmão dele. Então, assim, não é desmerecendo a medicina, que é uma profissão incrível, mas é valorizando a odontologia. Exatamente. E assim, para ganhar qualquer área que seja, a gente sempre fala a zona de conforto. Não existe zona de conforto. Zona de conforto, se você busca isso, realmente eu aconselho até que mude de profissão mesmo. A odontologia, ela não te traz uma zona de conforto. Ganhar 100 mil reais, 200 mil, 300 mil reais na odontologia é possível, mas a luta é diária. Você fechou um dia 50 mil reais, você vai passar às vezes 10 dias sem fechar um paciente bom, né? Tão grande quanto. Isso oscila muito. Isso na clínica era muito desafiador. Um mês, estourou, mês seguinte lá embaixo, você vai. Porém, eu estou falando agora da endodontia. Na endodontia, pelo menos o que eu vejo também para meus alunos e tudo mais, você nunca vai ganhar tão mal quanto você acha que vai ganhar, mas também não vai chegar a ganhar 100 mil reais fazendo endodontia. Isso não. Porém, dá para ter uma boa qualidade de vida. Porém, não só como especialidade, né? Se você quer almejar sonhos maiores, voos maiores, você tem que hoje em dia abraçar mais especialidades, ter mais pluralidade. Que mudou na minha geração, na sua geração da Micaele, que era a geração dos super especialistas. Não, eu errei na minha vida, porque minha clínica, tinha um público AA e eu tinha um cartãozinho. Eu sou exclusivo endodontista. Eita. Porque as pessoas iam pra fazer estética. E, poxa, eu tinha... Falei, caramba. E eu, lógico que eu não sou triste por causa disso, porque virei professor também e sou feliz que eu faço. Mas, se eu não fosse professor, talvez teria me barrado muito. E hoje hoje não tem como. Mas naquela época, o que era? Quem faz orto? Só faz orto, não sabia nem ver cárie. Naquela época. Não sabia ver nem cárie. Implante era só implante. Endo só endo. Hoje não tem mais isso não, hoje a galera está começando a pegar mais especialidades. E eu já dei muito curso pelo Brasil inteiro. E cada região do Brasil é diferente. Você pega uma região como Maringá, que é, do DH maior do Brasil, cada dentista lá tem grandes faculdades, professores incríveis, principalmente da parte estética. Poxa, o pessoal faz 3, 4 especialidades como obrigação. Porque senão não tem mercado de trabalho. Então, gente, você está reclamando aí, vai atrás. Se você não fez ainda 3 especializações ainda, calma, para ganhar 100 mil reais vai demorar um pouquinho mais. O doutor citou modelo de negócio. Eu gostei muito desse nome, é algo que eu falo muito. Às vezes até pareço chato quando eu falo modelo de negócio, que às vezes é um termo estranho para o dentista. Mas para mim é a grande sacada. Você entender o que é modelo de negócio e ter isso como um objetivo e trilhar o seu caminho voltado para esse modelo de negócio. Porque à medida que, às vezes a gente fala sobre, me perguntaram sobre porcentagem, quanto é que você paga a porcentagem para o dentista? E às vezes a gente fala uma porcentagem que não é o que o dentista queria escutar que deve ganhar. Mas a gente fala isso com a responsabilidade de entender o que é um modelo de negócio. E que o dono da clínica, um dia quem está querendo empreender vai ser dono da clínica e vai ver isso, precisa entender qual o seu modelo de negócio e qual a porcentagem que você pode pagar para a sua empresa, que é uma empresa, ser saudável. Né? Não adianta como o doutor, às vezes tem um modelo de negócio com 15 dentistas trabalhando comigo. Aí eu quero todo mundo satisfeito, eu vou pagar 50% para os dentistas aqui. Aí todo o resto
do risco, o mês que não tiver paciente, 13º, que é um mês específico, férias, uma pandemia, um lockdown, uma situação adversa, todo o custo fica comigo. Então, assim, o modelo de negócio precisa ser muito bem desenhado, porque a empresa vai oscilar, não importa quanto você é um bom empresário, o mercado ele oscila naturalmente. E você, enquanto dono de empresa, precisa ter um modelo de negócio que sustente as adversidades. Então, assim, entender, por exemplo, eu quero ser endodontista, meu sonho é ser endodontista. Uma excelente área, mas você tem que entender qual o modelo de negócio que você tem que colocar para ser endodontista. Como é que eu tenho que ser referência para cobrar um pouco mais, para atender mais paciente, mais fluxo? Será que se eu fosse endodontista, eu vou conseguir atender só a minha especialidade? Como é que eu faço para atender só a minha especialidade? Porque não adianta fantasiar sem visualizar um modelo de negócio que seja viável, né? É por isso que muitas vezes é mais interessante você ter alternativas. Eu vou ser endodontista, mas eu também vou fazer a parte de implante. Porque às vezes vem um paciente buscando um canal, não tem jeito, eu vou fazer a extração e já vendo um implante para ele. Então, ele é advogado, viu, gente? Que incrível, olha só, isso mesmo, perfeito, parabéns. Então, assim, eu vejo isso na prática, né? Eu vejo isso, a gente empreende, eu sempre me preocupei em falar tudo que eu falo, né? Uhum. Por isso que eu não... rede social mesmo. Eu tenho rede social há pouquíssimo tempo. Porque eu tenho muito receio no que eu falo. Micaele sabe o tanto que eu peso cada palavra que a gente fala. Só que quando eu falo de odontologia, quando eu falo do empreendedorismo na odontologia, eu falo de uma coisa que é muito fácil para mim, uma coisa que eu vivo. Uma coisa que transformou minha vida, a vida da minha família. Micaele sabe que a nossa história é de muita dificuldade. Inclusive, a gente começou a namorar, eu tinha muita dificuldade financeira e na época eu era muito desacreditado por todo mundo, né? Por todo mundo. A própria família dela, e cuidado, hoje eu tenho um filho, eu sei o que é isso. A gente tem muito cuidado mas na época tinha muito receio, porque quem é que Renato, o que é que ele vai dar para minha filha? E assim, a grande mudança, eu me formei em Direito, passei nos concursos logo, passei no Polícia Federal, passei no Detran, que eu sou servidor público hoje, mas o divisor de águas da minha vida foi quando eu quis empreender na área da odontologia. A gente montou a primeira clínica e eu vi o quanto que o mercado era incrível. No primeiro mês a gente já teve um faturamento muito legal. Eu disse, cara, que negócio incrível. Porque eu tinha até tido um outro negócio antes. Todo negócio tem um tempo para pegar. A odontologia, o mercado que a gente entrou, assim, desde o primeiro dia a gente teve muitos pacientes com a fórmula que a gente criou. E depois a gente abriu outra e foi tão bom quanto. A gente abriu outro e foi tão bom quanto. E eu disse, cara, que mercado incrível. Então, assim, eu sou realmente fã da odontologia, e quando eu falo assim, eu falo de vento em popa, porque é o que eu vivo, né? É o que eu vivo. E desculpa interromper. Gente, que história linda, hein? Lembrando que ele com 12 anos pegava garrafete para vender, hein? Olha que incrível, esse é o orgulho. E parabéns, acho que seus pais estão felizes, viu? E foi por muita necessidade, né? Eu gosto de uma história que fala, por resumir, tem muita coisa ainda para falar aqui. Eu gosto sempre de uma história que fala das dificuldades, né? Davi chegou de frente para o Golias e não entendeu porque estava todo mundo ali com medo do Golias. E ele disse, por que todo mundo está com medo desse gigante? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E ele foi direto para Saul e disse, eu quero enfrentar esse gigante. E Saul viu o tamanho dele e disse, cara, você desse tamanho você vai enfrentar o gigante? Eu tenho os meus maiores guerreiros aqui e não tem coragem de enfrentar esse gigante. E você aqui corajoso, esse gigante vai te esmagar. E aí Davi disse, eu sou pastor de ovelhas e eu... durante pastoreando, cuidando das minhas ovelhas, veio um leão, tentou matar uma ovelha minha e eu matei o leão. E outro dia veio um urso e eu matei o leão. E assim como eu matei o leão e o urso, assim também o Senhor vai me livrar do gigante. Então, assim, se não fosse o leão e o urso,
Davi não teria a coragem, a expertise de enfrentar o gigante. Foi por conta das dificuldades que ele passou que ele teve a coragem de chegar numa situação adversa ali e enfrentar o gigante. Então a gente não sabe, mas cada detalhe que a gente está passando na nossa vida, cada adversidade, cada processo, para que a gente chegue no dia mais importante das nossas vidas, e o dia importante foi ali enfrentar o gigante, para que chegue no dia de enfrentar o nosso gigante e a gente esteja preparado, esteja com coragem, porque a gente já passou por coisas, né, difíceis. Então, eu já fui vendedor na CIA, já vendi de porta em porta do IBS, já vendi desinfetante de porta em porta, já trabalhei no shopping. Já fui garçom também, viu? Já fui garçom, já fui ajudante serralheiro. Então, tudo isso, cada detalhe, né? Eu não entendo de venda. Hoje eu estudo muito venda, mas a minha base de venda é na prática. Eu vendi na rua passe estudantil. Eu tinha meta para bater e eu batia minhas metas, né? Estourava minhas metas no shopping, porque era dali que eu tirava uma comissão e tinha um dinheiro um pouco... Foi o que me tirou ali no início, foi o que me deu o primeiro dinheiro. Então, assim, todas as dificuldades que a gente passa na vida são justamente para nos fundamentar para os desafios mais importantes, né? Que lindo, olha, gente, olha que lição de vida. Caramba, hein? Como é que faz para ser sócio de vocês aí do Odonto Lucrativa? Vamos lá. Vamos começar com a ideia aí do... Né, Aliás, não sei, mas tem novidade aqui, hein? Posso falar ou não posso falar? Pode, né? Fica à vontade. Então eu quero convidá-lo, por favor, para você, porque a gente tem muito... tudo fala sobre gestão. Gente, desculpa, você quer ganhar 100 mil reais por mês, 50 mil reais, 30 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais, quer que seja... Tem que ter uma assessoria, tem que ter uma gestão, tem que saber como, tem que ter esses passos. E, infelizmente, na faculdade a gente não aprende isso. Então, primeira mão, quero convidá-lo no pós-Mário Leonardi para lançar um curso com a gente de gestão mesmo, de empreendedorismo e tudo mais, se você aceita ou não. Show! Tá aceito, né? Tá aceito. Eu falei aqui pro doutor que essa minha área me encanta muito. E para mim o maior déficit da odontologia é justamente esse. Porque assim, a importância da qualificação técnica para alcançar sucesso na odontologia. Hoje é difícil você ver um dentista com 2 anos de formato que não tem uma especialização. Todo mundo tem especialização, mas o que é que faz com que eu tenha resultado ou não? É o conhecimento sobre marketing, o conhecimento sobre construção de autoridade, o branding, conhecimento sobre gestão e empreendedorismo, entender modelo de negócio, e isso não tem lugar que ensine. Então, se após Mário Leonardi começar, isso vai ser vai iniciar e vai ser vai ser precursor aí nessa área, e eu tenho certeza que vai ser, né, ser incrível aí, tá super aceito. Só que tá errado uma coisa, ele falou uma coisa que eu não gostei, ele falou, se começar, vai começar. Show. Ele vai chegar na primeira aula e vai dizer, olhe, você ser bom tecnicamente é uma obrigação. É uma obrigação. E, gente, e também, lógico, pensando, poxa, vai ser um curso pioneiro aqui, mas podemos ser um pioneiro pro Brasil, né? Vamos pensar em Brasil para escalar isso. Pode contar com a gente que a gente dá todo o suporte, sim. Show. Vai ser um prazer, uma honra, né? Inclusive pela sua visão na área de marketing. Eu vejo que são muitos anos que você começou, já era muito novo, ainda é muito novo, mas era muito novo quando começou a aparecer na TV, no SBT, né? Como é que foi? Quando começou isso e como é que foi essa questão do SBT? Isso é muito legal. Olha como a endodontia é maravilhosa, gente. Bom, eu trabalhava em algumas clínicas em São Paulo. Inclusive o Dr. Bernal, porque ele é super conhecido, ele é o dentista da Record, foi da Record, já foi da SBT, sempre está nas grandes televisões, um profissional incrível. E eu fazendo para ele, né? Aí, o que aconteceu? Chegou um momento que a gente foi atender uma pessoa muito grande. Então, para vocês saberem, assistem nossos cursos, que eu coloco lá esse caso para vocês. Oh. E essa pessoa gigante estava com sinusite. Há mais de 10 anos ela ia no Einstein e tomava antibiótico. A gente olhou assim, então eu falei, gente, será que essa origem dessa infecção, essa sinusite não é um dente dela? Essa pessoa é uma pessoa gigante do SBT. Aí pedimos uma tomografia e a gente acertou. Depois de 10 anos indo nos melhores médicos de São Paulo, a gente acertou que a sinusite dela era origem endodôntica. E nisso, depois eu atendi o diretor do SBT. Meu grande amigo, putz, cara, eu gosto demais do Rafael Belo.
E ele ia fazer um tratamento comigo, no dia seguinte ia pra Miami. Só que ele morreu de medo, fazer o meu procedimento comigo, do dentista, tudo mais, caramba, tal. E ele fez e dormiu na cadeira. Falei, caramba. Falou, Mário, tá morrendo de medo. É o seguinte, eu quero te dar um presente. Você sabe que eu sou diretor do SBT e tudo mais, né? Como você fez isso, você não quer fazer um quadro de transformação de sorriso pra gente lá no SBT? Falei, cara, eu assumo, óbvio, imagina, uma oportunidade como essa, caramba, legal pra caramba, né? E eu fui. E quando a gente foi tão interessante que a gente perdeu pra Globo só por um ponto. Que legal. Ficamos quase inteiro juntos. E, poxa, mas enquanto a Globo tava lá com um helicóptero, com o Zeca Camargo, lá, e a gente tava um programa um pouquinho mais simples, né? Falei, caramba, com relação a investimento da produção e tudo mais, né? E nisso foi tão bacana essa sintonia que, quando eu tava mais em São Paulo, antes dava menos cursos, a gente tinha pelo menos 2 transformações por mês. Então, cara, tinha que ir atrás de terno toda semana pra ver o que ia fazer. E aquele caso você tinha que terminar em 2 semanas, aquele caso totalmente diferenciado e tal. E foi muito bacana, que aquela época não tinha muito Instagram. Tipo, que pena, porque foi antes do Instagram, né? Meu Instagram foi depois. Mas foi uma sintonia tão bacana que, era um orgulho, né? Porque, querendo ou não, vocês estão aqui me escutando, vocês estão na capital, gente. Eu não falei isso no começo, mas, poxa, eu fui criado em Foz do Iguaçu, Paraná. Qual que é a diferença também que foi criado no Paraná, no Foz do Iguaçu, no interior, naquela época, e vocês que estão hoje numa capital? Acho que vocês estão um pouquinho mais vantagem, hein? Então aproveitem que vocês têm muita oportunidade para crescer pra caramba. E nisso, não só o SBT, como comecei a atender muito artista também. Era uma época que eu atendia muito artista, só que eu não fazia estética. Tá certo? Aquele momento de lente de contato e tudo mais. E eu tenho 2 sócias em São Paulo que são maravilhosas, a Paty e a Débora. E a minha sócia é muito correta, e ainda bem. Por quê? Chegavam alguns artistas na clínica com um sorriso maravilhoso, querendo colocar lente de contato. Eu falei, você não vai pôr. E eu brigava, falei, caramba, mas ela quer, não, mas não vou fazer. E ainda bem que não fizeram, porque a gente ganhou muito mais credibilidade. Por quê? O que eu tive de problemas de terem feito outros consultórios, esses artistas, e voltarem na minha clínica para resolver? Muitos. Porque credibilidade. Credibilidade. Então, não pense agora. Naquele momento eu queria, falei, artista, que legal. Fosse vários e tudo mais. E a gente via que não, a gente tá trabalhando, fazendo tratamento sério. Você vai chegar lá, galera. A galera vai ver porque você é bom pra caramba. Poxa, vários professores gigantes me encaminharam pacientes. Por exemplo, Paulo Cano. Vocês devem conhecer. Show, conheço. Donos de laboratório, Celestrino e tudo mais, mandava pra gente. Então a gente estava atendendo pacientes muito bacanas na parte de endodontia, virando uma referência também. Mas por quê? Depois de muito trabalho. E o SBT, pra mim, foi incrível, adoro. Hoje, você perguntou, vou quando em São Paulo? Vou quando tem gravação do SBT. Falou, galera, eu tô com saudade de São Paulo, marca os pacientes pra fazer. Adoro, gente, adoro. Uma coisa que eu gosto, tá na televisão, tá com os amigos, tenho grandes amigos da televisão, graças a Deus, e não virei artista, virei só artista do dente, né, do canal. Mas não é que eu não quero ser artista não tem nada a ver comigo, nada disso. Porém, gente, é uma missão social. Você pega aquele paciente que não tem dinheiro para comprar uma escova de dente. Você transforma o sorriso dele e sai chorando no consultório, gente. Isso é lindo demais, é de arrepiar. Quantos pacientes não chegam e te abraçam pra caramba, te dão, falei, nossa, salvou minha vida. E salvou mesmo. Porque imagina um cara sem dente procurar emprego. Verdade. Imagina um cara sem dente que você tem um bom relacionamento. Mas não tem. É difícil. Então a gente consegue impactar positivamente na vida das pessoas com a nossa profissão. Esse é o poder da odontologia, né? E o dentista ele tem que perceber isso. Um sorriso muda tudo. A gente é acostumada dentro da clínica ver o paciente chegar evitando o sorrir ou com a mão na frente, né, do sorriso. E assim, a primeira coisa que se olha, isso foi uma pesquisa na Universidade de Brasília, a primeira coisa que se olha num rosto de alguém é o sorriso. Então, as pessoas sabem disso. Quando a gente não tem confiança de sorrir, a gente evita, a gente bota a mão. Exatamente. E o dentista tem o poder de transformar isso, né? Então, muito legal falar dessa questão do SBT, porque, como você disse, você não quer ser artista, mas você uniu a parte do marketing a uma qualificação técnica. Exatamente. O que te levou ao SBT foi um diferencial técnico. Alguém que ninguém teve, você teve. Então, o segredo, eu sempre falo isso, é unir a questão técnica, a qualificação técnica, que é uma obrigação. E só eu falo que é muito importante.
técnica e científica. E científica. Parte biológica tem que estar totalmente alinhado, senão só a técnica dá errado. Desculpa. Não, justamente. Essa qualificação técnica é a obrigação, técnica e científica. Você buscar ser autoridade de fato é uma obrigação. Se você se propõe a fazer um procedimento, que você seja referência naquele procedimento. Agora, se você é bom naquele procedimento, que bom é que você consiga mostrar para a maior quantidade de pessoas o quão bom você é. Naquele momento você usou o SBT, mas hoje as pessoas têm um canal que é muito fácil. Não é todo mundo que vai chegar a ser dentista do SBT, mas qualquer um pode usar uma rede gratuita como o Instagram, uma rede gratuita como o YouTube ou as redes sociais gratuitas para mostrar o quanto é bom através da construção de autoridade, né? Então, e crescer muito, né? E crescer muito. A parte técnica ela é obrigação, mas o diferencial é você mostrar o quanto é que você é bom nessa parte técnica, e aí entra esse conhecimento de marketing, autoridade, gestão, e que após Mário Leonardi vai oferecer, além da capacitação técnica nessa área, a capacitação técnica em empreendedorismo. Eu tô ansioso, para quando mesmo? Vamos conversar aqui pra gente lançar assim, porque vai ser bem-vindo. Uma outra questão que eu achei legal, que assim, eu sempre penso, o que é sucesso, né, para as pessoas? E é só dinheiro, a odonto é lucrativo e traz dinheiro, e é o dinheiro que traz felicidade. Dentro da odontologia, a pessoa tem a satisfação de transformar um sorriso. Mas eu não acho que dinheiro traz felicidade, mas a ausência de dinheiro traz tristeza. Com certeza. Só sabe quem já passou. E que bom é alinhar isso, é alinhar uma profissão que você consegue transformar um sorriso, consegue ter uma satisfação profissional, pessoal, mas você consegue ganhar dinheiro. E aí a felicidade não vai vir pelo dinheiro, mas vai vir pelo conjunto, né? Só quem precisa de uma saúde pública e tem a necessidade e não consegue pagar, vai saber o que é a necessidade de um dinheiro. Não traz felicidade, mas traz tristeza. Então você unir a odontologia pode fornecer isso. Além da satisfação pessoal de atender um paciente e transformar um sorriso, a satisfação financeira de você ganhar muito bem para realizar todos os seus sonhos, suprir a necessidade da sua família. Quero lhe fazer um convite, você tem que assistir uma aula minha um dia. Vamos para uma palestra, um congresso, porque... Não, para você vai se alinhar e a gente quer crescer juntos. Acho que a intenção é muito bacana. Para você que está nos escutando, um minuto de silêncio, reflita e pense, o que é sucesso para você? Cara, eu adoro viajar, eu adoro estar aqui e tudo mais. Eu tô longe da minha família, eu tô longe de casa, tô longe dos meus amigos também. Então, tipo, tem que ver o ônus e o bônus. Então, eu quero que você chegue que está escutando, pensa o que é sucesso e o que você quer para sua vida. Eu não sei se sucesso é dinheiro. Você vai ver que as melhores coisas da vida não é o dinheiro que traz. Óbvio que vai te trazer muita coisa boa, como viajar, como, sei lá, ter um carro, ter um brinco bonito, ter gente, esse casal aqui, tão de blazer, que casal top, viu? Que casal maravilhoso. Isso é branding, isso é branding. Isso aí faz parte do marketing, faz parte do marketing. Então, gente, quero que vocês façam esse exercício, pense sobre isso realmente, e batalhe para chegar lá. Eu estou ansioso para a gente lançar esse curso nosso, que acho que precisa. Enfim, eu acho que fugiu a palavra aqui, mas vamos continuar o bate-papo, tá bom demais. Então, assim, eu sempre pergunto, a odonto é lucrativa? Né? Foi lucrativa para você? É lucrativa? Agora eu lembrei, vamos lá. Gente, olha como a odontologia é maravilhosa. Porque a gente falou em parte financeira, tá certo? Para começar a ganhar um pouquinho de dinheiro, demorou, viu, galera? Eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro quando estava terminando o mestrado. Ou quando terminei o mestrado. Até então, era para pagar conta. Morar em São Paulo era caro pra caramba. Ralei pra caramba. E outra, o mestrado da USP era integral. Não tinha tempo. Poxa, você tinha uma bolsa de era R$1.200. Que eu investi no lugar errado também. Esse dinheiro na bolsa. Com a bolsa da faculdade. E não tinha muito tempo para trabalhar, então não tinha, foram aqui pelo menos uns 4, 5 anos ali ralando pra caramba pra, pagar a conta. Olha como a odontologia é legal. Então a gente falou de estética pro paciente conseguir ter um bom emprego, conseguir ter um bom relacionamento e autoestima. Além de estética, estamos falando de dinheiro.
E além de tudo, gente, a parte biológica, a função. Vocês sabem, pô, uma odontologia mal feita pode matar com a vida do paciente. Poxa, uma paciente muito... Todos os pacientes são importantes, mas um paciente que eu entendi super importante também, estava com sinusite de origem endodôntica. Estava acabando com a vida dela. Quantos casos a gente tem infecção que começa pela boca? Então, olha como é global a nossa área. Agora, a pergunta se a odontologia é lucrativa sim. Comigo demorou um pouquinho mais... também, não sei, acho que as coisas vão acontecendo. Quanto mais você vai batalhando... Por exemplo, eu nunca falei, quero ganhar tanto. Não tinha esse objetivo de ganhar tanto. Eu queria aprender, eu queria dar uma boa aula, eu queria crescer. E foi tudo sendo consequência. Tá realização, certo? né? Exatamente. Quem não conhece aí a Pós-Mário Leonardi vai saber que fica num prédio lindo, fica uma estrutura linda. Eu não fui lá, né? Vou conhecer, se Deus quiser. Mas eu conheci pelo Instagram. Achei lindo, eu gosto muito. Parece com a vista do Instituto. Também tem essa... É parecido ali, né? Que é com vidro de frente para o mar, uma visão incrível. E achei linda, né? Isso mostra o quanto a odonto é lucrativa, o quanto vale a pena acreditar, viver o processo, não desistir, né? E o Dr. Mário Leonardi é conhecido também, o avô dele, o tio dele eram palestrantes internacionais. Cientistas. E ele também, palestrante internacional, palestrou na Rússia com pouquíssima idade, como falou. E tem uma nova palestra agora, né? No Chile. Conta mais um pouco pra gente aqui como vai ser isso. Gente, que orgulho, viu? Eu conversei sobre... Olha, gente, vocês estão meio evidente. Conversamos sobre isso na hora do almoço. Olha como a endodontia foi muito boa comigo. No Brasil, não viajei tanto quanto o Cássio e tudo mais, mas acho que eu viajei um pouquinho assim. Que a endodontia me trouxe. Só falando em Brasil. Eu estava vendo hoje quantos estados eu já conheci por causa da endodontia. Só falta conhecer 6 estados no Brasil. Que show. Que vamos lá, o Acre, Amapá, Macapá, Palmas, Tocantins, Palmas, aqui perto, Sergipe, que mais? Desce um pouquinho, Espírito Santo e Mato Grosso. Olha aí, pessoal Olha desses que estados, Dr. Mário Vocês não gostam aqui, de mim, tá pô? faltando. Temos Cara. espectadores, seguidores desses estados, então, pessoal aí das especializações de congresso. Por né? favor. E aí falando do Chile, semana que vem, vejo agora domingo, agora tem o IFEA, que é o maior congresso do mundo da endodontia. O ano que vem vai ser em Dubai. Que show. Maravilhoso. E, poxa, eu tô saindo aqui, saio de Recife na segunda-feira, vou para Recife domingo, onde tem grandes professores do mundo inteiro para falar de endodontia. E eu vou falar lá 2 dias, galera. Então Parabéns. é uma coisa de orgulho para o Nordeste, né? Um orgulho para a região da Paraíba. E para mim também, que vai ser um desafio gigante. Já palestrei em várias regiões da América Latina, da Euroásia e tudo mais. Porém, afeta um pouquinho... Porque é o primeiro congresso gigante pós-pandemia, né? Internacional que eu tô indo. Fui para o Paraguai já faz acho que um mês e meio. Amo o Paraguai, tenho grandes amigos. O Chile é a primeira vez. E vamos lá, a expectativa é muito grande. E quero corresponder sim, que volta a ter mais e mais convites. O mais legal que, olha só, gente, que eu gostei da minha carreira, sabia que todo lugar que eu dei palestra um dia, sempre me convidaram para voltar. Que show. Isso foi Parabéns. muito legal. Isso foi pô, acho que estão gostando, né, pô? Então, tanto é que ele falou da Rússia, eu fui para a Rússia em 2019. Fiquei lá 5 dias. Aí voltei por causa da Paraíba, porque eu ia ficar mais um tempo lá para curtir com essa cidade, porque tem um congresso da COPEB que teve aqui no ano 2019. Eu voltei só por causa dessa palestra pra dar aqui, que foi bem divertido do Emiliano, né? Aí... Conheço empreendedor aí muito bem sucedido. É gigante, também, muito legal. É muito bacana estar com pessoas que estão crescendo de maneiras sadias, né? Aí, em 2020 eu ia voltar pra Rússia. Em março. Um dia antes de ir pra Rússia, tô até feliz, porque meu voo ia pra Paris, Moscou. Ia ficar uma semana lá. Fecharam tudo o congresso. Aí fechou o aeroporto de Paris por causa da pandemia. Eu ia por Dubai. Falei, vou fazer stopover em Dubai, ficar lá uns 3 dias pra curtir. Tipo, tem que merece, né? Caramba. Um dia antes de ir, o Putin me fecha o aeroporto por causa da pandemia. E olha como as coisas são. Agora eu tô escutando minha mãe.
Eu fui convidado para voltar para a Rússia, sabe quando? Agora em dezembro. Só que minha mãe falou, Mário, você não vai não, tá tendo guerra, né, Mário? Pô, mãe, eu quero, puxa, mas eu vou escutar minha mãe, vou acabar não indo. Aliás, cancelei a minha presença, que eu ia pro Chile ia pra Rússia depois, mas Rússia esse ano não volto. Show, muito legal esse reconhecimento, né? Parabéns. Obrigado. Não é à toa, né? Por toda essa história. Tem o seu avô, mas é muito difícil. Às vezes é mais difícil você manter um legado. Se não fosse bom, se não fosse referência, não teria todos esses convites, esses elogios. Então, parabéns pelo trabalho. É bom também mostrar o quanto cada referência nossa é de verdade. E para quem está assistindo, um caminho, né? Percorrer o caminho, buscar se qualificar, não desistir no processo, que a odontologia é incrível, pode te trazer muito reconhecimento. Então, assim, parabéns, né, por todo esse reconhecimento, pelo trabalho, palestrante internacional, SBT, pós-graduação super reconhecida. Então, parabéns aí por tudo, né? Estou muito feliz aqui. Doutora, quer fazer mais alguma pergunta? Não, só eu tenho interesse em saber qual vai ser o tema do congresso que você vai dar na palestra. Ah, que bacana, agora no Chile, né? Então, são 2 palestras. A primeira vai ser instrumentação, que vai ser, acho, na quarta-feira. E na quinta-feira, obturação e... Obturação... Caramba, peraí. Instrumentação na quarta. Na quinta-feira, obturação... Caramba. Peraí. Aqui, tá. É que a gente chama Fast Pack, Fast Fill. São instrumentos que não tem no Brasil. Tem o Fast Pack, mas o Fast Fill não tem. Que seria uma obturação plastificada. Qual que é o maior desafio? Que eu fui convidado para dar um dia de palestra. E o segundo dia, fui convidado anteontem. Porque, Mário, eu gostei bastante do seu perfil e tudo mais, eu quero que você mais um dia prepare a aula. Então eu tô agora, olha minhas orelhas aqui, ó. Eu tô a noite inteira fazendo essa aula pra dar na quinta-feira que vem. Mas era instrumentação, obturação. Caramba, eu tenho que pegar no e-mail lá, que tem que montar essa aula. Não, essa aula eu não montei ainda. Vou montar até chegar lá. Ainda não tem evoluiu muito. Eu converso muito com a Tayana sobre isso. Demais. E quando eu me formei em 2014, ainda não tinha daquele tempo. Não existe mais. Não, ainda bem, né? Senão, se fosse fazer canal com aquelas limas manuais, não faria canal nunca. Não, hoje. E o melhor de tudo, que hoje em dia, além disso, está muito mais acessível. Verdade. Ou seja, os instrumentos estão melhores e mais baratos. Olha como é interessante esse negócio de globalização, de ter concorrência, né? Então, por exemplo, gente, na minha época do convênio, que eu ganhava R$60 por molar, o canal, o caixinha de lima custava R$220. O salário mínimo era R$600. Essa lima eu usava em 4 pacientes no máximo. Hoje, a unidade da lima mais cara é R$110. E você cobra muito mais que os 120, 60 reais que ganhava no passado. Então, hoje, para ganhar dinheiro com endodontia, está muito melhor sim. E para quem está me escutando, escuta aí, galera, olha só. Na minha opinião, a primeira área que o recém-formado tem que procurar é uma área mais básica. Endodontia, com certeza, dentística ou cirurgia. Por quê? Vai procurar emprego. A primeira pergunta que o empregador faz é: sabe fazer canal? Sabe fazer canal de molar? Por quê, gente? Pode até fazer prótese, pode até fazer tudo mais. Legal, acho fantástico. Mas você consegue, recém-formado, vender um tratamento de 50, 100 mil reais? Agora, você fez um canal, aprendeu. Pô, tem credibilidade. Vai ser muito mais fácil vender depois uma prótese. Só pegando o gancho, uma vez me indicaram fazer um tratamento de um canal num colega, numa clínica em São Paulo, que eu estava viajando, não consegui, mandei outro colega. O paciente tinha pago 60 mil reais à vista. Qual que é a primeira área que começa? Pela endo, a base. Aí que eu indiquei um colega lá e fui lá fazer. O paciente teve muita dor de dente, foi horrível a consulta. Foi horrível. O que o paciente fez? Pediu dinheiro de volta. Volta o restante. Cara, 60 mil reais na conta... Que dor, né? No que coração. Que dor. Então, gente, capriche nas áreas básicas. Queiram crescer sim. E não fiquem só nelas, cresçam. Desculpa, não fique em casa ou não fique no consultório sem querer fazer cursos. Não é o caminho. Se você quer crescer, tem que investir. Estamos com uma pós-graduação aqui fantástica com todas as áreas. Harmonização, endo, implante, ortodentística, prótese, cirurgia, empreendedorismo, periodontia,
todas as áreas da odontologia, para quê? Para você se qualificar. E você precisa se qualificar, que com certeza vai chegar lá. Show. Muito legal. Eu, como empregador, as coisas que eu pergunto é justamente você faz canal de molar, e a parte de cirurgia também são duas áreas importantíssimas e áreas que você vai levar pro resto da sua vida. Muitas vezes a pessoa tem a visão, mas eu quero trabalhar com implante, então eu não vou fazer endo, mas você vai... São duas áreas, a parte de cirurgia, a parte de endodontia, que você vai levar pro resto da sua vida. É importante no começo e importante pro resto da sua vida. Com certeza. Então, muito legal que a gente concluiu justamente mostrando a importância da qualificação técnica. É uma obrigação você buscar essa qualificação técnica, investir na qualificação técnica, não tenha receio, mas é caro. Caro é... no final você não ser bom, né? Não ter essa qualificação, porque você vai ser refém dos procedimentos mais básicos ou de não ser essa referência. Então é importantíssimo para o caminho, é obrigação, é básico, então invista na qualificação técnica. E uma excelente pedida após Mário Leonardi. Com certeza. Então é um princípio da odontologia. Graças a Deus isso é bem difundido, a maioria dos dentistas já sai pensando, né, em investir numa pós-graduação, mas aí tudo que a gente está conversando só fortifica isso, né, só corrobora aí para que as pessoas continuem investindo e investam cada vez mais. Às vezes não só numa especialização, mas em algumas, porque tudo isso vai compor o profissional que vai virar referência aí no que está fazendo, né? Perfeito, excelente. Muito obrigado, doutor Mário Leonardi, por ter aceitado o convite, por estar aqui. Gostei muito de te conhecer. Quem não segue ainda, vai lá, segue o doutor Mário Leonardi. Tamo junto, se você não me segue ainda, DR Renato Cavalcante, doutor Renato Cavalcante e doutora Micaele Cavalcante. Estamos no Instagram falando diariamente sobre empreendedorismo, venda, branding, marketing. Eu busco trazer um conteúdo de muita qualidade nesse que eu acho que é o diferencial na carreira do dentista. Muito obrigado por ter vindo. Tamo junto aí. Opa! Eu quero agradecer o convite, foi um prazer. Parabéns, Micaele, pela sua carreira de sucesso. E doutor Renato, foi um prazer conhecê-lo. Espero que vocês tenham escutado, tenham gostado desse bate-papo. Está super convidado a conhecer pessoalmente lá a escola. Estou lá até sábado agora. Quando também estiver viajando, fiquem à vontade de conhecer. E, gente, quero agradecer a todo mundo. Ao Cássio, a Adriana, ao Felipe. Eduardo. Ixi, agora eu vou apanhar, meu Deus do céu. Felipe, por ter feito também essa interlocução entre a gente. E parabéns por vocês pensarem na população do dentista. Porque, gente, vocês estão reparando as informações que vocês estão recebendo nos podcasts e tudo mais, essas gravações que vocês estão tendo e tudo mais. Aproveitem. Porque muita gente não teve oportunidade. Não teve oportunidade de escutar, de aprender, de ter referências. Isso que o Renato falou no começo, da referência que ele tinha desde o Banco do Brasil no começo, isso serve para a vida. Porque eu vejo, sei lá, meus colegas que sou de Foz do Iguaçu que nunca saíram de Foz. Foi lá, todos casaram muito cedo, que bom, serão felizes, mas vocês veem as perspectivas quais que eram. Depois que você consegue viajar, consegue abrir o seu horizonte, abrir a sua referência, conhecer pessoas que realmente sejam referências, o seu mundo decola, gente. Agora, procurem referências de verdade. No Instagram tem maravilhoso, porém também temos pessoas que não são tão referências assim, parece que são, mas não são. Mas eu quero agradecer, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. Prazer todo nosso. Foi incrível. Já iniciei assim, uma grande parceria. E também vamos cultivar essa amizade aqui. E espero que vocês estejam escutando, galera. Aproveite a odontologia e tenha certeza que a odonto é sim lucrativa. Olha aí. Então você que está assistindo, muito obrigado por estar assistindo mais um podcast. Você viu o tanto de conhecimento que a gente buscou trazer, o quanto que é uma referência mesmo do Dr. Mário Leonardi, que acrescentou na vida de cada um de nós. Acredite na odontologia, que a odontologia é incrível e vamos continuar difundindo que a odonto ela é muito lucrativa. Muito obrigado.